abençoe. Shalom, minha gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Quem está me ouvindo? Aleluia! Aleluia! Oh, glória, estão acordados, estão comigo. O apóstolo Guto disse que eu posso me soltar aqui. Eu posso me soltar? Amém. Posso ou não? Sabe que eu saí do Brasil faz 48 anos. Em 1977, conheci a brasileira campinense mais linda lá no Betel Brasileiro, a Marta, em 77, e fui ordenado e enviado para os Estados Unidos. E depois de um ano na América, fui para Israel. Aí tive lá até 1980, aí regressei ao Brasil para me casar com ela. E estamos casados já há 43 anos. Glória a Deus. Fique de pé, querida. Ela nasceu aqui em Campinas, mas não vou dizer quando, senão eu vou ter problema com ela depois, viu? Muito obrigado, apóstolo Guto. Você é um homem maravilhoso. Estou muito feliz por termos nos encontrado naquele tempo, né? E Deus nos conectou e eu pude, então, fazer parte dessa igreja maravilhosa, o Verbo da Vida, que é, na verdade, um dos maiores moveres de Deus na terra. Eu pertenci a... Eu estou fazendo uma introdução, então deixa eu contar aqui o relógio, que eu tenho uns minutos para falar, não é? E eu vou colocar aqui para não passar do tempo, viu? Eu sempre tive problema com o horário quando eu pregava no seminário, quando era estudante. Mas já superei isso, viu? Agora não tem problema, não. Agora eu vou cumprir o meu horário aqui. Deixa eu só colocar aqui para eu controlar o meu tempo. Mas então, em 80... regressei ao Brasil, nos casamos. Em 82, fomos enviados como casal de novo para Israel. E lá tivemos até 85, porque fomos mandados embora. Fomos muito perseguidos lá em Jerusalém pelos religiosos. Na verdade, em 78, meu primeiro ano, eu fui levado preso lá do centro de Jerusalém por um soldado religioso, antimissionário. E fui levado, quer dizer, para a delegacia, fiquei lá 1 hora mais ou menos. E aí me proibiram de eu falar de Jesus para qualquer israelense. E claro que eu não obedeci, infelizmente. Não obedeci. Não pude obedecer essa ordem. Eu não pude falar como Pedro, né? Não posso deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido e visto, né? Mas eu fiquei calado dentro de mim e dizia, eu vou continuar pregando. E continuei pregando. E fomos ameaçados várias vezes por telefone. E chegaram até a escutar o nosso telefone em casa. Mas Deus teve misericórdia e nos usou naquela terra para ganharmos várias pessoas e servimos a Deus lá. Era o pastor do grupo de judeus hispanos dentro de uma igreja em hebraico israelense. E então, antes de eu entrar mais em detalhes, eu quero mostrar aqui as pessoas, meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Um casado e a minha nora, eu chamo ela de minha filha. Eles estão assistindo lá de Orlando esse culto agora. A Elaine, o Moshe, que é Moisés em português, Moshe em hebraico. E a Elaine, nossa filha. E o David, o nosso primogênito, o Emmanuel, Elizabeth, são um casal de gêmeos, meus netos. E o Shmuel, que é o filho mais novo, e já tem 40 anos, né? E mora conosco. Então eu quero pedir aí para mostrar a foto deles aí, para toda a gente conhecê-los. Pode pôr aí, querida. Aqui está o Shmuel, a Elizabeth Marta, Elaine, o Davi atrás, o mais velho, o Emmanuel e o Moshe, meu filho mais velho. Um beijo para vocês. Eles são a nossa alegria, nossos netos, nossos filhos, né? E então a gente está muito feliz pelo privilégio de poder servir a Deus e servir as pessoas. E eu tenho um desafio muito grande. Então você se prepare que você vai ser desafiado hoje a ganhar vidas para Cristo.
Deixa eu contar um pouquinho a minha história antes de entrar propriamente na mensagem, né? Eu cresci no lar católico e com 17 anos, o melhor amigo do meu irmão tinha uma égua muito bonita, ele gostava muito de cavalo, no sítio de um amigo dele, que eu esqueci o nome dele, que já faz muitos anos já, não é? Eu tenho 74 anos, e então, quando eu tinha 17 anos, esse jovem morreu. Foi hospitalizado e 2 dias depois, morreu. E quando ele morreu, eu fiquei chocado. Eu pensei, para onde ele foi? Ninguém sabia dizer, eu nem perguntei a ninguém também, perguntei a mim próprio. Depois eu perguntei, fiz outra pergunta importante, que eu quero que você reflita nessa pergunta que eu fiz a mim próprio, quando eu tinha 17 anos, há 67 anos atrás. Não, 60 não, 57 anos atrás. Eu perguntei, e quando eu morrer, para onde eu vou? E eu entrei em pânico, com 17 anos. E eu comecei, eu preciso descobrir para onde eu vou quando eu morrer. O amigo do meu irmão tinha 20 anos, morreu com 20 anos, eu tinha 17. E então, na minha busca, espiritismo, macumba, Hare Krishna, e por fim me tornei budista. Li a vida de Buda, fiquei impressionado com o que ele fez. Buda saiu do palácio, luxuoso, riquíssimo, para fora no ano 600 a.C., e saiu para encontrar a verdade. E infelizmente ele morreu dizendo, estou buscando a verdade. E você e ninguém tem que morrer buscando a verdade. Como eu, um dia encontrei a verdade. Eu estava... Vou contar uma coisa aqui que a minha esposa também disse para eu talvez não dizer isso, mas eu vou dizer porque eu quero que você fique chocado. E porque você vai entender por que eu sou como eu sou, não é? E então, aos 22 anos me tornei budista, mas com medo da morte. Terrivelmente amedrontado com a morte. Eu sempre pensava na morte, para onde eu vou? Eu não posso morrer sem saber para onde eu vou. O que eu estou fazendo neste mundo? E é por isso que nós temos um livro, o nosso primeiro livro, é a 3ª edição já. Não tem muitas cópias, mas Propósito Divino. Quem quiser depois pode adquirir o livro lá, não sei onde, lá no balcão, lá no balcão. E então, eu lembro-me que eu era um jovem amante do rock, da música rock, né? Tinha cabelos longos. E eu me lembro que nessa angústia de querer descobrir para onde eu vou, encontrei o meu melhor amigo agora, crente, e falou de Jesus para mim. Eu disse, Tony, Jesus te ama. Ele mudou a minha vida. Nós fazíamos muita coisa errada juntos. Mas aquele dia, o rosto do meu amigo, o Amauri, meu amigo até hoje, brilhava de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu desejei, então, ler a Bíblia. Preciso conseguir uma Bíblia. Fiquei desesperado, queria uma Bíblia. Mas a minha aparência afastava as pessoas de mim, não é? E então eu fui para Brasília, na casa de um amigo que era um traficante. E lá ele disse, Tony, vamos fazer negócio numa boate aqui grande em Brasília. E tem isso e isso para vender, é tanto. Fica num canto, eu fico no outro. E o primeiro casal que veio buscar o que eu tinha para vender, infelizmente, perguntaram, quanto custa? Aí eu disse, eu não quero dinheiro. Eu disse, eu quero uma Bíblia. Uma Bíblia? Sim, uma Bíblia. E eles foram na casa deles, acho que correndo, queriam o que eu tinha para vender. E voltaram e nós trocamos. E eu peguei aquela Bíblia e eu vou ler um texto já para vocês. E eu pedi, Deus,
se o Senhor existe, como o meu amigo me falou, fala comigo. Eu abri e saiu, os meus olhos foram em cima de Isaías 57, 18. Não precisa abrir não, vamos ver o texto já da mensagem. E então, quando eu pus os meus olhos no verso, está escrito assim: eu tenho visto os seus caminhos e te sararei. Aquele verso nunca me deixou, até hoje, faz 52 anos isso. E foi no mês de julho. E então, continuei a minha vida, muitas coisas aconteceram, cheguei até Manaus. E lá de Manaus eu saí para ir na casa do pastor, que estava junto, que foi o meu pastor até ele partir, que foi o chamado, ele era conhecido por tio Cássio, e ele convidou-me para ir na casa dele quando eu fosse para São Paulo. Eu nem pensava em ir para São Paulo mais, eu nem sabia para onde eu ia. Mas eu decidi lá de Manaus. De repente, eu vou na casa do tio Cássio. Dizia aos meus amigos, eu vou lá ouvir falar de Jesus. E meus amigos disseram: ei, Tony, que caretice é essa? Jesus? Sim, eu quero ouvir falar de Jesus. Eu tinha aquela Bíblia comigo. E eu fui, mas cheguei lá, é uma longa história, a viagem, né? Algumas coisas estão aqui no meu livro. E quando eu cheguei em São Paulo, tive 3 meses lá em São Paulo, até que um dia eu decidi por fim a minha vida. Fui despedir da minha mãe, não disse, claro, o que eu ia fazer. Fui despedir da minha irmã, mais velha, a Lourdes, já está com o Senhor também, minha mãe já está, meus pais já estão com o Senhor. E fui para me jogar no viaduto mais alto de São Paulo. Eu odiava a vida, a sociedade, com medo da morte, mas eu não sabia o que fazer mais. Nada aconteceu comigo, fui lá na reunião, mas aí eles me convidaram para uma reunião que seria na quinta-feira. Mas esse dia eu decidi que eu ia acabar com a minha vida. Fui para o viaduto do chá para me jogar. Quem é de São Paulo deve conhecer o viaduto do chá. E então, lá no viaduto do chá, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E diz, mas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E naquele momento que eu parei naquele viaduto, me jogo, medo terrível da incerteza para onde eu ia. Mas o Espírito de Deus veio sobre mim de novo e disse: não faça isso. Estou vendo a sua vida, eu vou te sarar. Vá para a reunião que você foi convidado. Eu vou fazer um milagre na sua vida. E com muita dificuldade, porque o diabo queria me matar, o diabo queria destruir minha vida. Eu fui correndo, saí correndo do viaduto do chá. Tomei um ônibus. E as rodas me chamavam para me jogar debaixo de uma roda. E eu fui para essa reunião. E quando lá cheguei, a pessoa estava no portão à minha espera. A senhora que trabalhava aqui, a chamada tia Vera, está viva até hoje. E ela me levou para dentro da casa. A reunião começava às 7h30, eu cheguei às 5h30 da tarde lá. E ela fez o convite para mim, é o convite que eu vou fazer para aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje, ou talvez venham à igreja e nunca entregaram a vida a Cristo. E Jesus, eu disse, eu não quero ser crente. Detestava crente. O modo de vestir, né, nos anos 70 especialmente, né? Mas eu disse, eu não quero ser crente, mas eu quero Deus na minha vida. E se você está aqui hoje, eu sei que você quer mais de Deus na sua vida, não é verdade? E naquele momento um milagre aconteceu. Deus abriu os meus olhos. Eu comecei a gritar. Chorava, pedindo perdão a Deus. Tanta maldade que eu havia praticado na minha vida. Medo, tanto medo, incerteza no meu coração. Eu gritava pedindo perdão. Aí ele disse, Deus já te perdoou, Tony, Deus já te perdoou. E foi uma longa história. E naquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo.
E você, quando orar comigo hoje, é que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Jesus é real. Ele vive. Ele vive. Ele é real. Aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo. Por acaso tive o privilégio de viver em Jerusalém e a tumba dele está vazia. Eu vivi lá em Israel, fomos lá no Jardim do Túmulo inúmeras vezes. Preguei para várias pessoas, muita gente lá em Israel. Eu me lembro quando eu cheguei em Israel em 78, mudando, já fazendo uma longa. Em 78, eu estava andando na Via Dolorosa. Eu falei, eu quero andar na Via Dolorosa, chamada Via Dolorosa. Há várias questões aí em causa da veracidade disso, mas enfim, justifica o nome, porque Jesus fez uma caminhada carregando a cruz, a sua cruz, por nós. E encontrei um casal, contei isso ao apóstolo Guto hoje, de brasileiros. Naquela época era raro, em 78, meu primeiro ano como missionário em Israel. E eu parei e vi que eles eram brasileiros e comecei a conversar, me apresentei, não é? E eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vieram para cá? Aí eles me disseram, a esposa disse-me, eu tive um sonho, Tony, em que um anjo apareceu para mim e disse, para você ser perdoada e ir para o céu, você tem que ir até Jerusalém e fazer a caminhada na Via Dolorosa. Quando ela me disse isso, eu disse, meu Deus, o Senhor marcou um encontro comigo, com este casal. E eu comecei a ministrar a eles e eles entregaram a vida a Jesus. Aleluia. Aceitaram Jesus lá mesmo, lá dentro do estabelecimento onde eu estava. E a vida deles, eu creio que foi revolucionária. Eu não pedi o contato na época, não havia celular ainda, não é? Mas eu dei o contato de um pastor, amigo, que era eu preguei muitas vezes na igreja dele, no Rio de Janeiro. E então eles entregaram a vida a Cristo, me agradeceram. Certifiquei de que eles entendiam que não era por ter vindo caminhar na Via Dolorosa que iam para o céu, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, ali em Jerusalém mesmo. E então eu creio que Deus quer usar cada um de nós. E o texto que eu vou usar, que eu quero ler com vocês, é uma história chocante de um homem que estava possuído por demônios. Abra comigo a sua Bíblia agora, por favor, em Marcos capítulo 5. Eu vou pedir para o Isaac colocar aí o Marcos capítulo 5. Você tem a sua Bíblia com você? Quantos tem a Bíblia aí? Quantos? Deixa eu ver. Levanta a sua Bíblia, levanta. Faz o diabo ficar nervoso. Diga assim, esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga, eu tenho a vida eterna. Eu tenho saúde. Eu tenho a bênção de Deus. Eu sou livre. Porque Jesus vive. Aleluia. Marcos capítulo 5. Depois vamos ler um outro verso em Jó. Marcos capítulo 5, o versículo de 1 em diante. Marcos 5, já encontraram? Você pode colocar aí, o Isaac, por favor? Marcos capítulo 5. E eu vou pedir para você ficar de pé e você vai repetir comigo os textos aí que... Só a leitura desse verso é poderosa. É a história de um homem que tinha uma legião de demônios. Não é? O Gadareno. Eu estive nessa região algumas vezes. E, olha, veja, vamos ler essa história aqui. Só por ler este verso, Deus vai falar com você. Então, eu vou ler e vocês vão repetir comigo alguns versos. Marcos 5, verso 1. Deixa eu abrir aqui, isso aqui na minha Bíblia, ok. Então, eu vou pedir assim, eu vou ler alguns textos e alguns vocês vão repetir após mim. Com sua Bíblia aberta, acompanha, por favor.
Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e na manada, que era cerca, diga comigo, de 2.000. Eu leio só agora. E precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade. Agora quero pedir que vocês leiam após mim. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Uma parada agora. Agora vamos ver um dos versos mais tristes do livro do Novo Testamento. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Diga após mim. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Leia após mim agora, até o fim. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Agora ouça só, depois você vai repetir comigo. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Diga após mim de novo agora. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Mais uma vez, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Diga aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Dê uma salva de palmas para o Rei Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa frase. Pode sentar. Vai para a tua casa, para os teus,
e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para a tua casa. Vire para alguém e diga, vai para a tua casa. Vira para o outro agora e diga, vai para a tua casa. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Eu sinto que há gente aqui que nunca ganhou alguém para Jesus. Mas essa regra vai terminar hoje. Eu vou orar por vocês. Porque Deus, o Espírito Santo, falou comigo nesses dias agora, que essa palavra é para revolucionar a sua vida. Vai para a tua casa, para os teus. E o texto aqui, em hebraico, eu sei que o Novo Testamento é escrito em grego, só que Jesus falou aramaico, hebraico, né, aramaico, então foi traduzido do hebraico para o grego. Havia uma escola, um erudito lá em Jerusalém, que ele acreditava muito nisso, né, que o Novo Testamento foi escrito no hebraico, depois traduzido para o grego. Isso é outra questão. Mas é interessante porque a palavra aqui, para os teus, no hebraico, eu li em hebraico esse verso hoje de manhã, está falando da mishpachá, da família, os teus, seus amigos, seus parentes. Vai para eles e conta-lhes, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como teve compaixão de ti, como teve misericórdia de ti. Eu faço isso na minha vida desde o dia que eu aceitei a Cristo. Até hoje, toda gente que chega perto de mim, eu tenho esse compromisso com Deus, porque eu estava perdido, Deus teve compaixão da minha vida, mudou meu destino, libertou-me do medo da morte, libertou-me da escravidão, do pecado. Então eu tenho o dever de ajudar as pessoas, a começar pela minha família. Tive o privilégio de orar com meu pai, a minha mãezinha. Minha mãe até partir, todo dia eu falava com ela, mesmo dos Estados Unidos. Só não falei com ela antes de morrer, porque ela morreu na UTI, estava no UTI, já não podia atender o telefone. Mas todo dia eu certificava com a minha mãe, mamãe, quando você morrer, para onde é que você vai? Ah, meu filho, eu vou para o céu, vou para Jesus, Ele é o meu Senhor. Todos os dias eu fazia essa pergunta. Eu fiz o mesmo com a mãe da Marta, a minha sogra. A minha sogra viveu conosco 11 anos. E tive o privilégio de vê-la partir nos meus braços. A Marta não estava em casa, tinha os cuidadores que vinham cuidar dela. Aí, nesse dia, um dia antes, a Marta teve um sonho. Ela já estava dormindo ao nosso lado, porque estava com oxigênio. E a Marta teve um sonho de madrugada que 3 anjos vieram no nosso quarto. E quando eles chegaram, um deles era Jesus, porque ele estava em forma de um médico, foi direto para a cama da minha sogra. E nesse momento a Marta acordou. E disse, Tony, Jesus está aqui. Ela me contou o sonho e disse, Marta, Jesus veio buscar sua mãe. Não, acho que ele veio curá-la. Ela tinha 95 anos. Foi que ela veio. A filha não quer que abra mão da mãezinha, né? Mas eu senti que Deus tinha vindo buscá-la. Isso foi terça para quarta, de madrugada, terça às 3 da manhã. Na quarta-feira, 8 horas da noite, eu estava a dar uma papinha para minha sogra. E eu sempre conversava com ela, falava com ela. Minha sogra, quem é Jesus para a senhora? Uma vez eu perguntei, quem é Jesus para a senhora? E ela olhou para mim e disse, meu cunhado. Aí eu fiz ela declarar 10 vezes que Jesus não era o cunhado, era o Senhor da vida dela.
A Marta disse, meu bem, tenha paciência com a minha mãe. Eu falei, não, isso aqui é demais. Ela tem que aprender que Jesus é o Senhor. Enfim, eu era muito duro com ela nesse aspecto. Mas naquele dia, eu dando de comer, ela estalou os olhos para cima, abriu e fez assim. E foi fechando, e foi embora. Deus veio buscá-la naquela noite. Glória a Deus. E nós temos, nesse livro meu, tem um capítulo aqui que eu escrevo: viva preparado para encontrar com Deus. Você tem que estar preparado. Ninguém está preparado para morrer, digamos assim, não é? Mas nós temos que estar em linha com Deus, em paz com Deus. Porque a vida é curta, mas a eternidade não é. E então, meus queridos, eu quero pedir agora para colocar duas imagens, por favor. As duas imagens que eu pedi, do céu e depois a do inferno. Porque essas são realidades da nossa vida. Sabia que a Bíblia fala em em Jó, perdão. Abra comigo aí um instante, a gente vai voltar para Marcos daqui a pouco. Em Jó 14, o verso 5. Você consegue colocar? Ok, esse é o céu. Não, mas coloca aí agora, Jó 14, o verso 5. Diz assim, repita após mim, por favor. Diga, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó 14, verso 5. Se você ler esse verso aí, Jó estava lutando, com Deus, e Deus declara aqui que Deus colocou um limite nos nossos dias de vida. Deus, para tudo há exceções. O Kenneth Hagin, por exemplo, decretou que ele ia partir depois de 86 anos. Mas Deus já disse aqui que Ele já colocou um limite para nós. Então você tem que saber que você não está aqui para sempre. Eu e você estamos aqui de passagem. Amém? Diga para o seu vizinho do lado, nós estamos aqui de passagem. Para cumprir um propósito divino. E note que o diabo, a Bíblia, Jesus foi muito claro quanto ao diabo. Ele disse, o ladrão, chamou ele de ladrão, porque ele não é dono de nada, não é? Ele diz que é dono das pessoas, mas os demônios mentem, mas ele não é dono de nada. E Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim. Diga, eu vim. Disse Jesus. Para que tenham vida e vida com abundância. E então, note que o homem um dia vai morrer. O homem e a mulher, não é? E você precisa estar em paz com Deus. Para que quando esse dia chegar, você vai para aquele lugar, para o céu. Porque o inferno é real. O céu é real. E cabe a nós. Deus falou por Moisés ao povo de Israel, em Deuteronômio 30, verso 15, ele disse, escolhei hoje o que vocês querem, a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. A nossa escolha define para onde vamos. Deus determinou, mas o homem tem o poder de decidir, não é? O que ele quer. E você está aqui porque você quer Deus, que você quer o céu, não é verdade? Diga, eu quero Deus na minha vida. E é isso que Deus quer contar conosco. Porque Jesus nos deu, veja, nesse texto que nós lemos, em Marcos, mostra o quadro
hoje as pessoas estão vivendo. Ok, eu tenho mais 15 minutos, exatamente. Estou aqui controlando aqui, olha, estou vendo que tem um relógio aqui. Então, você e eu temos uma responsabilidade. Eu ouvi uma frase do apóstolo Bado, que eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas tenho ouvido muitas mensagens dele, li a biografia dele, e maravilhado com o que Deus fez com aquele homem de Deus, não é? E eu sinto como que já o tivesse conhecido por ler a biografia dele, viver o que estou vivendo agora com o verbo da vida. E então, veja, ele disse uma frase que eu amei, e o apóstolo Guto fala muito sobre isso. Faça de cada pessoa o seu púlpito. Sabe, toda a gente deseja pregar no púlpito. Eu fui pastor muitos anos, né? 48 anos de ministério. Pastoreei, pela graça de Deus, igrejas abençoadas, grandes também. Sempre tive muitos líderes, né? E toda a gente quer pregar no púlpito, quer ocupar o púlpito. E o apóstolo Mário disse para o apóstolo Guto, né? E para os demais, quando estava começando a igreja aqui, que aquele púlpito ali, ele apontou, é o meu púlpito. Poucos de vocês vão poder dar até anúncios lá, não é? Mas faça de cada pessoa o seu púlpito. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus, é isso que eu creio. E eu estou escrevendo um livro sobre isso agora. Não terminei ainda. Eu terminei de escrever um livro agora sobre Israel. Você precisa saber sobre Israel. E estou escrevendo já esse sobre o púlpito. Mas você precisa entender que o mundo está debaixo dessa força demoníaca que o gadareno estava. Aquele homem, se você ler de novo, quero convidar você a meditar nesse verso, na sua casa depois, e ver o estado das pessoas aí fora. Estão possuídas por demônio, algumas por legiões também. E nós temos o poder, o maior poder do universo sobre nós, o poder do Espírito Santo. Jesus disse, olha, em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, e eu amo esta frase que ele diz, Samaria, que é onde os judeus não se davam com os samaritanos. Eu estive lá em Samaria, inclusive, lá com os samaritanos, ainda há os samaritanos, existe a comunidade dos samaritanos até hoje. Depois ele disse, e até os confins da terra, que inclui o nosso Brasil, Campina Grande e toda a terra deste mundo. Nós estamos aqui para ser testemunho. E a palavra testemunho no grego significa mártir. Isto é, você às vezes vai ter que arriscar a sua vida para falar o fato que você viu, que você conhece. Por isso que nada impediu de Pedro, dos apóstolos todos que morreram martirizados. Só João não foi martirizado. Só o apóstolo João, o resto todos foram martirizados. E Policarpo, por exemplo, um discípulo de João, o apóstolo João, ele foi martirizado. E quando o imperador romano disse a ele, Policarpo, você quer viver, amaldiçoa o teu Jesus. E ele disse, como vou amaldiçoar alguém que só me fez bem, que me amou e que me ama. E ele foi queimado vivo, morreu queimado vivo. Mas não abriu mão. Então, veja, Jesus, ele está contando conosco. Ele quer usar a sua vida para livrar pessoas como o gadareno, que está possuído por demônios. Estão clamando de dia e de noite nos sepulcros. Eu era um deles. Eu tinha medo de ir no cemitério, mas muitos meus amigos iam para o cemitério fazer, não vou dizer o que fazíamos aqui, mas eu tinha medo, terror de ir para um cemitério, um funeral. E assim há milhares de pessoas, e talvez haja gente aqui nesta noite, que talvez está
pensado até por fim a sua vida. E você tem que saber que é um demônio que está querendo fazer isso com a sua vida. Aqui presencialmente e talvez online, onde você estiver. E Jesus, Ele veio para libertar você, porque Ele preferiu sofrer por nós, pagar o preço por nós, para nos livrar do inferno e das garras do diabo. E você vai ser usado por Deus para você ver os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Porque em Atos 16:31, Paulo deu uma promessa, quando eu oro por alguém, todo dia eu oro com alguém, hoje eu orei com um jovem lá no restaurante. Quando eu oro por alguém, eu sempre lembro, você deve ter um familiar crente, alguém que está orando por você, porque eu não o encontraria se não fosse por isso. Que Paulo falou para o carcereiro lá em Atos 16:31, ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família, tu e os teus familiares, tu e os teus amigos, tu e os teus vizinhos, tu e todos aqueles que você conhece, e venha a se relacionar. Então toda a gente que você encontra no dia a dia, está debaixo de uma promessa. Só precisa alguém que abra a boca. Que abra a boca e diga, sabe que Deus te ama muito. Não acuse ninguém, não pregue contra vícios. Entendeu? Quando eu estava perdido, eu me lembro de uma pessoa que pregou, não, você está fumando, você vai para o inferno. Não é isso que leva a pessoa para o inferno. É o pecado. É ser escravo do pecado, do diabo. Então, veja, Deus quer usar a sua vida. Onde você for. Porque por minuto, ponha para mim a estatística aí, por favor. Em 2023 foi registrado 3.033 óbitos em Campina Grande, não é? Ou na Paraíba. Ponha outra informação aí. Quantas pessoas morrem, em média, por dia, aqui em Campina Grande? 8 por dia, 8 pessoas. Quantas pessoas que você conhece? Estou lembrando aqui de um grande evangelista que eu tive o privilégio de conhecer, Steve Hill, o líder do avivamento de Pensacola. Ele contou uma vez que ele sempre voltava das campanhas da Argentina, de grandes moveres de Deus, e ele chegou para revelar as fotos onde ele ia sempre revelar. E ele nunca falou de Jesus para o dono daquela loja. E aquele dia que ele chegou, quando ele chegou, ele ficou chocado. A loja estava fechada. E dizia a plaquinha, fechada por óbito. Ele estremeceu no coração dele, porque nunca tinha falado de Jesus para aquele homem. E toda vez que ele voltava de uma campanha, ia revelar as fotos lá. Aí ele foi no vizinho e disse, o que aconteceu? Falou, o dono morreu. Ele disse, ficou angustiado, pediu perdão a Deus. Disse, Senhor, eu vou pregar para toda a gente que eu encontrar agora. Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia. Ele ficou dias angustiado. E sabe que toda vez que você estiver diante de alguém, você pode ser a última pessoa que aquele indivíduo está encontrando. Pode ser o último dia de vida dela. Ela pode ser um desses 8 que vão morrer. E você está diante dela e não diz nada. Não abre a sua boca. E Deus quer reverter isso hoje. O Espírito Santo vai ungir você. Ele ungiu você. Sabe a palavra cristão? Mishiach em hebraico significa messiânico. Significa Cristo. Um Cristo. Então, Cristo está dentro de você, dentro de nós. E você está aqui ungido. Diga, eu sou ungido. Jesus falou isso lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, você foi ungido. Diga, eu sou ungido. Diga ao seu vizinho, você é ungido. Quando você diz, eu sou crente, você está dizendo, eu sou ungido.
ungido pelo Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você carrega a glória de Deus dentro de você. Você não pode guardar isso só para você. Hoje eu estava lá com o apóstolo Guto sentado lá na mesa, e todo lugar que eu vou, lugar público, Walmart, qualquer mercado, qualquer lugar, andando na rua, até no meu carro, parou alguém do meu lado por muito tempo, eu abaixo o vídeo, cumprimento e falo alguma coisa e prego o Evangelho. Já orei com gente desse jeito também. E o Espírito Santo disse, vai lá falar com aquele jovem. E eu fui, e ministrei ele, aceitou Jesus e me escreveu depois que ele sentiu uma grande alegria. Eu vou passar o contato dele para alguém daqui dessa igreja, para discipular aquele rapaz. Veja, Deus quer usar a sua vida aqui em Campina Grande. E eu quero orar por todos aqueles. Eu pedi que, honestamente, se alguém está aqui que nunca ganhou alguém para Cristo, fique de pé agora, que sua vida vai mudar a partir de hoje. Fique de pé. Quem é que nunca levou alguém para Cristo? Tenha coragem. Toda a gente já ganhou alguém para Cristo aqui, todos? Obrigado pela humildade. Quem mais? Fique de pé, vai ficando de pé, não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque você não quer ouvir de Jesus, não é? Jesus quer. Veja, a Bíblia diz que no tribunal de Cristo nós vamos ser recompensados. Quem mais? Fique de pé, há mais gente, eu sei que há mais gente. Há mais gente, fique de pé, onde você estiver. E nós vamos orar. E Deus vai dar uma ousadia para você ser uma tocha viva de Cristo. Vai brilhar a glória de Deus. Fique de pé. Isso mesmo, fique de pé, fique de pé. E agora eu vou pedir, sai do seu lugar, vem aqui rapidinho. Eu quero que o pastor Tiago e os pastores olhem. Vem cá, rapidinho. Essa igreja é uma igreja que tem marcado gerações. Tem marcado vidas de milhares de pessoas por todo o mundo. E Deus quer usar a sua vida como nunca antes. Vem aqui na frente, vem aqui correndo, venha correndo. Eu tenho só alguns minutos, venha correndo. Eu vou pedir a Deus para Ele abençoar a sua vida. E você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que crer que a partir de hoje, você está ungido para evangelizar os perdidos, para libertar os cativos, para curar os doentes, para libertar os oprimidos. Deus quer usar a sua vida, e Ele vai usar. Você vai encontrar pessoas como eu, que queria morrer, que não queria viver, que queria saber a verdade, e queria encontrar a verdade. Eu tenho muitas histórias que eu podia contar, o tempo não me permite, mas eu me lembro de um homem, um segurança lá em frente, o Milena Mal, pouco tempo atrás. Ele sendo gentil com toda a gente, eu fiquei movido, fui lá falar com ele, eu elogiei pelo trabalho que ele estava fazendo, e eu disse para esse homem, você sabe que Jesus te ama? Eu uso essa estratégia. Dois tipos de segurança, os que são salvos, que estão para ser salvos. Quando eu falei são salvos, ele estarou o olho para mim e disse-me, I used to be saved, eu era salvo, mas o meu irmão era da igreja, a esposa o traiu e ele cometeu suicídio, e eu fiquei revoltado com Deus, e nunca mais fui à igreja, nunca mais li a Bíblia, nunca mais orei. Aí eu ministrei a ele, e naquele momento ele se arrependeu, pediu perdão a Deus. Mas veja só, eu podia ter apenas admirado aquela pessoa e não ter dito nada. Mas a minha ousadia de falar para ele fez com que ele se abrisse. E ele chorando entregou a vida a Jesus de novo. Você vai ter experiências tremendas. Então você use uma estratégia, identifique-se, fale qualquer coisa. Fala, olha, Deus pôs no meu coração, eu quero orar por você, permite orar por você. Aí eu falo sempre, vou fazer a oração mais importante que você pode orar, que é a oração de entrega. E aquela pessoa faz a oração, aí eu pego o telefone e já entro em contato, depois mando vídeos, enfim. E eu quero orar por vocês agora, pastor Tiago. Cadê o pastor Tiago? Você é o pastor dessa igreja. Eu quero abençoar a sua vida agora. Depois eu vou fazer mais uma oração. Vou pedir mais uns minutinhos extras. Pastor, me perdoe. Posso fazer um outro apelo rapidinho? Então eu quero orar por você. Feche seus olhos.
Estenda as mãos no sentido de rendição, porque você está se rendendo a Jesus, ao Espírito Santo. Ele vai usar a sua vida como nunca antes, para ganhar os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, o companheiro de trabalho, alguém na rua, alguém no ônibus, onde você for, onde você estiver. Santo Espírito, colabaçanda, Espírito de Deus, o colabaçanda, abençoa. Ajude, pastor, pode impor as mãos sobre eles. Eu abençoo essas vidas agora. Com uma unção fresca. Com uma unção fresca. Receba em nome de Jesus. Receba, receba. Para evangelizar. Para ganhar vidas em nome de Jesus. Como nunca antes. Para ouvir e obedecer o Espírito Santo. Como nunca antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, enquanto eles estão aqui, pode cantar uma música do altar, baixinho. E agora eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, que não têm certeza se morrerem para onde vão, ou estão aqui visitando-nos pela primeira vez. Eu quero orar por você, porque Deus nos trouxe aqui nesta noite para fazer o maior milagre que você pode experimentar na sua vida. Ele quer usar a sua vida também, mas quer primeiro salvá-lo, abençoá-lo. E eu vou pedir agora que toda a gente feche os olhos aí atrás. Feche os olhos e repita esta oração após mim. Diga assim comigo: ó Deus. Repita após mim a oração todos. Diga: ó Deus. Bem alto: ó Deus. Mais forte: ó Deus. Eu creio em Ti. Eu creio em Jesus. Confesso: Jesus Cristo é o Senhor. Morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Diga após mim: perdoa os meus pecados. Diga: perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, ser o meu Senhor, meu Salvador, para sempre. Aleluia. E agora, fique de pé, toda a gente, fique de pé. Quem fez esta oração pela primeira vez hoje? Talvez você estava desviado, talvez visitando aqui e nunca te entrega a vida a Jesus. Você fez esta oração comigo. Levante a mão bem alto, levante a mão, levante a mão. Deixa eu ver, quem fez esta oração pela primeira vez? Levante a mão. Levante, quero ver mãos levantadas aí. Levante as mãos, levante. Glória a Deus, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Levante a mão bem alto. Se você orou comigo hoje, agora, e nunca tinha feito isso antes, levante a mão bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, levante. Glória a Deus, vem cá. Ok, todos que fizeram isso, eu vou pedir para sair do seu lugar. Vem aqui que nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Enquanto eles estão vindo, eu vou pedir para a igreja dar uma salva de palmas enquanto eles estão vindo. Venha, venha, venha. É uma glória. Oh, é uma glória de Deus aqui nessa noite. Venha, venha, venha. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Venha, não pare, não pare, não pare. Não pare. Continua batendo palmas. A festa nos céus. A festa nos céus. Aleluia, aleluia. Quem mais? Venha, venha. Se você orou, venha, vem aqui. Se você orou, vem aqui na frente. Venha, venha. Glória a Deus. Mas continua batendo palmas, continua. Vamos vibrar, vamos vibrar. Oh, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Mais alguém, mais alguém. Mais alguém, mais alguém. Oh, meu Deus, meu Deus. Quem mais? Quem mais? Venha, venha, não pare, não pare. Venha, não tenha vergonha. Venha, 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 venha. Oh, venha, venha. Jesus o ama, Deus o ama. Oh, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Oh, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém. Glória a Deus. Eu quero fazer outro desafio aqui agora. Você, cara, fica, vamos, quero dar um abraço em vocês. Você que está aqui, você precisa se conscientizar de uma coisa, se conscientizar de algo. Traga gente para a igreja. Sabe que Jesus ensina 3 maneiras de trazer gente para a igreja. Diga 3 maneiras. Em Lucas, Jesus conta a parábola do grande banquete. E ele diz que há 3 maneiras. Primeiro você convida, diga convida. Diga comigo, convida.
Primeiro a gente convida. Segundo, Jesus disse, traga-os, diga comigo, traga-os. Traga-os. Oferece carona. Não pode vir à igreja sozinho. Você tem que convidar gente para vir, trazer gente. Aí Jesus disse a terceira maneira. Diga, a terceira maneira. O rei disse, olha, força-os a entrar na minha casa. A gente precisa ser forçada a vir na igreja. É verdade, diga, força-os. Obriga-os a vir. Use a estratégia que você quiser, não é? Mas não negligencie o seu ministério. Deus nos deu um ministério de reconciliação. Diga, eu tenho o ministério de reconciliação. Amém? Então, use a graça de Deus. Tome posse da graça para você fazer esse ministério, seu ministério, crescer. Vou pedir aqui vamos dar um abraço aqui nessa gente aqui. Vamos dar um abraço neles aqui. Deus abençoe. Como é seu nome? Como é seu nome? Como? Givaldo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido, viu? Essa igreja aqui é a sua igreja agora. Seu nome? Gorete. Oh, Gorete, Deus te abençoe, Gorete. Você tomou a melhor decisão da sua vida hoje. E o seu nome? Presbítero Jorge. Como? Presbítero Jorge. Jorge, Deus te abençoe, Jorge. Você veio acompanhar, né? É o meu esposo. Ele é suíço, mora na Suíça. Oh, Vem convidado. português, que alegria. Oh, Deus te abençoe. Amo Portugal. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Vai acompanhar. Glória a Deus. Ok, acompanhe agora eles ali. E agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você não pode vir à igreja sozinho a partir de hoje. Você precisa trazer os seus amigos, trazer a sua família. Porque Jesus falou, olha, vai para a tua casa. Diga, vai para a tua casa. E anuncia aos seus. Aos seus é a sua família, seus amigos, seu vizinho, seu companheiro de trabalho, quem você conhece na rua, convida-os e anuncia-lhes. Sabe, o gadareno conseguiu testemunhar em 10 cidades que foram impactadas. Olha o milagre que aquele homem recebeu. Eu sou assim porque eu estava perdido, não havia esperança para mim. Quem é que estava perdido aqui e foi achado? Ah, não, quem é que estava perdido e foi achado? Diga eu estava perdido, mas fui achado, fui salvo. Então, anuncia a eles, aos seus, anuncia a todos, quão bom, quão misericordioso tem sido o Senhor contigo. Amém, queridos? Não negligencie, honre, vamos honrar o nosso Jesus. Jesus foi maravilhoso demais, e é maravilhoso, e Ele quer usar a sua vida como nunca antes. Essa igreja maravilhosa, eu estou tão feliz de fazer parte da Verbo. Nós somos uma igreja poderosa aqui na terra, e Deus quer nos usar cada vez mais. Quando eu conheci o Dr. Lester Sumrall, eu perguntei ao Dr. Lester, ele pregou na nossa igreja várias vezes, o que é que tem feito você experimentar, que você tem experimentado? Ele disse, pastor, Tony, eu orei para Deus nunca me deixar fora do mover de Deus. E eu creio, a nossa igreja, o Verbo da Vida, o Rema, é um dos maiores moveres de Deus na terra. Por isso você não pode viver uma vida qualquer. Você não pode viver de qualquer jeito. Você precisa viver no Espírito. Ser guiado pelo Espírito, ser ousado pelo Espírito e ser usado por Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, pastor. Obrigado pela honra. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Me dá mais alguns minutos da tua atenção, por favor.